Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de novembro de 2019. Karina, uma semana bastante curiosa, porque primeiramente nós tivemos 3 sessões plenárias. Na manhã, sessão extraordinária na manhã da quarta-feira, sessão na tarde da quarta-feira, sessão na quinta-feira. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, a gente até brincou ao vivo a respeito do fato de hoje termos um plenárias monotemático, na medida que é um único tema. Eu até falei, só que não, porque as discussões e a complexidade e a importância desse tema em julgamento acabam com que tenhamos diversos detalhes que vamos destrinchar ao longo do nosso programa de hoje. Qual foi o tema da semana, Karina? O compartilhamento de informações da Receita Federal ou obtidas junto à Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, junto ao Ministério Público e autoridades policiais, sem autorização judicial. Entenda, a Receita Federal, diante de indícios de crimes que ela apurou internamente, pode encaminhar informações como extratos bancários, declaração do imposto de renda, diretamente para o Ministério Público, apurar, investigar e dar entrada numa ação penal contra o contribuinte, mesmo sem autorização judicial, ou para que essas informações sejam repassadas, é imprescindível que a ordem judicial seja dada. Essa é a grande discussão que está no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que o julgamento ainda não foi finalizado. O voto do ministro Dias Toffoli foi iniciado na sessão extraordinária da quarta-feira pela manhã, se estendeu no julgamento da quarta-feira à tarde e na quinta-feira o voto do ministro Alexandre de Moraes foi proferido. Ainda faltam os demais ministros se manifestarem. Até agora, dentro daquele placar que a gente sempre diz, não é, Cadu? Os ministros coincidem em um ponto fundamentalmente. O compartilhamento de informações pela UIF, Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, e a Receita Federal, é constitucional. É possível que aconteça, sim, a Constituição permite, mas os moldes e os padrões, os limites, aí existe uma controvérsia, mas há uma divergência entre o voto dos 2 ministros que a gente vai explicar aqui ao longo do plenárias para que você possa entender melhor qual é a diferença entre o voto do ministro Dias Toffoli, que já foi proferido, e o voto do ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, nós começamos fatiando o tema da semana, como fazemos sempre aqui no Plenárias. Então, vamos lá para a sessão da quarta-feira pela manhã. O plenário do Supremo, como vimos, ele começou naquela manhã a julgar se órgãos de fiscalização e controle podem compartilhar com o Ministério Público dados financeiros para embasar investigações criminais. Antes de ver o julgamento, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. O processo teve repercussão geral reconhecida pelo STF. No recurso, a PGR questiona o compartilhamento de informações do Instituto de Inteligência Financeira, antigo COAF, com o Ministério Público para fins penais. E uma decisão de primeira instância que considerou que, nestes casos, não há necessidade de autorização da Justiça. Essas informações são recebidas pela Receita Federal e, após o encaminhamento ao Ministério Público, são utilizadas em investigações. O envio de dados bancários e fiscais era feito sem a necessidade de autorização judicial. Para o Ministério Público Federal, isso viola o sigilo previsto na Constituição. Em julho deste ano, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que é o relator do recurso, suspendeu o andamento de todos os processos que envolvam informações enviadas pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, até que o plenário do Supremo decida se o compartilhamento dos dados respeita a legislação. Então, revendo, são 3 momentos diferentes que nós vamos acompanhar hoje. O recurso extraordinário teve o julgamento iniciado na sessão extraordinária da manhã da quarta-feira. Vamos rever como foi na reportagem. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados emitidos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, chegam ao Ministério Público Federal sem detalhamento. E, por isso, o envio não pode ser considerado quebra de sigilo de investigados. Os relatórios de inteligência financeira, os denominados RIFs, não constituem meios de prova. Não constituem meios de prova. Assim,
considerados isoladamente. Imaginem, Vossas Excelências, são 15 mil comunicações diárias. São 494 mil comunicações que nós temos registradas aqui, em média, 414.911 comunicações feitas pelo COAF em 2018. Se nós tivermos que submeter à apreciação judicial cada uma dessas atividades, primeiro, o judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade interessada no tema, discordou do posicionamento da PGR. Para o IBCCRIM, os relatórios de inteligência financeira possuem sim informações fiscais com detalhes suficientes para violar sigilos previstos na Constituição Federal. Se dados tributários forem encaminhados sem o controle jurisdicional, dados concretos, como foram mencionados, dados de extratos bancários, por exemplo, haverá, nesse caso, mesmo que haja um compartilhamento ou uma transferência dessas informações da vida privada ao Ministério Público, uma situação de verdadeira quebra do sigilo que a lei estabeleceu. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, lembrou que a maior parte das ações penais utiliza apenas dados globais da Unidade de Inteligência Financeira e não tiveram investigações suspensas. É importante destacar que o presente julgamento trata do uso de importantes ferramentas de combate à corrupção, à sonegação fiscal e às ações da rede de crime organizado domésticas e transnacionais, mas trata também da necessidade imperiosa de que elas sejam acompanhadas pelo respeito à lei e à Constituição pelos agentes de investigação do Estado no compartilhamento de informações. Logo no início da apresentação deste voto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que seria um longo voto e, pelo peso da decisão, ele o apresentaria na íntegra. Por isso, na sessão da manhã da quarta-feira, foi suspensa esta apresentação para continuidade no mesmo dia, na sessão da tarde da quarta-feira. A repórter Carla Lucena acompanhou. No centro do debate no plenário, os relatórios fiscais da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF. Ela substituiu o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Na prática, a UIF recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atos ilícitos. Depois, a unidade comunica às autoridades competentes para, a partir daí, abrir procedimentos. O Ministério Público recebia os dados gerais de movimentações suspeitas de forma administrativa e sem pedir o aval do Judiciário. O compartilhamento e as ações penais que usavam essas informações estão suspensas desde julho por decisão do ministro Dias Toffoli. Nessa quarta, ele defendeu que os dados são sigilosos e a determinação não restringiu o trabalho da UIF. Em nenhum momento a decisão tomada por mim impediu esses vasos comunicantes. Jamais. Só pessoas mal intencionadas para fazer tal leitura. Só pessoas que não respeitam as instituições. O ministro também disse que não cabe à unidade acessar extratos bancários e fornecer informações mais aprofundadas. A UIF brasileira, o antigo COAF, não tem nenhum poder persecutório ou investigatório. É agência de inteligência. Alguém já viu aqui relatório da ABIN como prova? Relatório de inteligência. É uma agência brasileira de inteligência. Aquilo não pode ser utilizado como prova. Ela somente recebe informações. Ela não requer informações. Então, ao receber um alerta, ela não pede o extrato da conta bancária. Se isso foi feito em algum momento no passado, ela descumpriu o seu próprio proceder. Por fim, votou pela possibilidade da unidade de inteligência compartilhar os dados, porque eles não podem ser usados como provas. No caso da Receita Federal, apenas informações gerais podem ser repassadas, sendo obrigatória a abertura de procedimento investigativo criminal pelo Ministério Público e a supervisão de um juiz. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição
de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. O voto do relator serve de base para os votos dos demais ministros. A votação destes outros 10 ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, ela começou na sessão da quinta-feira, ainda nesta edição, vamos ver como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas primeiro, vamos rever detalhes a respeito do voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli nas sessões da quarta-feira, sendo que ainda vamos ver também quais as teses que foram elaboradas pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, o que também acontece na sessão da quinta. Primeiramente, os detalhes do voto do ministro na quarta-feira. O ministro Dias Toffoli dividiu o voto em tópicos. Sobre o compartilhamento de dados da unidade de inteligência que substituiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ele disse que não há ilegalidade no repasse dessas informações. A UIF brasileira, o antigo COAF, não tem nenhum poder persecutório ou investigatório. É agência de inteligência. Alguém já viu aqui relatório da ABIN como prova? Relatório de inteligência. É uma agência brasileira de inteligência. Aquilo não pode ser utilizado como prova. Ela somente recebe informações. Ela não requer informações. Então, ao receber um alerta, ela não pede o extrato da conta bancária. Se isso foi feito em algum momento no passado, ela descumpriu o seu próprio proceder. Já no caso de documentos da Receita Federal, o acesso deve ser restrito. O ministro informou que apenas dados globais podem ser compartilhados. Extratos bancários e a declaração de imposto de renda, que o relator classificou como dados sensíveis, precisam de autorização da Justiça. Também indicou que o Ministério Público, assim que receber os relatórios do fisco, deve abrir procedimento investigativo criminal e avisar um juiz. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. O recurso em julgamento é do Ministério Público Federal, questionando a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a ação em que houve compartilhamento de dados sem autorização judicial. Sobre esse ponto, o ministro determinou que o caso volte a ser analisado pelo TRF3. A decisão do STF, quando finalizados os votos, vai valer para todo o país. Este voto do ministro Dias Toffoli vai ser destrinchado daqui a pouquinho, quando nós voltarmos também ainda com informações a respeito das teses que foram elaboradas pelo ministro e apresentadas na sessão da quinta-feira, um pouco antes do voto do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Karina, direto com você, porque nós vimos na primeira parte, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, o início desse julgamento a respeito do compartilhamento de informações da Receita Federal pela atual Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, processo que chama muita atenção. Houve análises divulgadas durante o julgamento, logo depois do julgamento, na verdade, classificando o voto do ministro Dias Toffoli como muito confuso. Mas acompanhando o processo e a leitura do voto, se percebe que a questão em si é complexa, inclusive por conta da decisão que estava sendo atacada do TRF nesta ação, neste recurso extraordinário. Você pode explicar para a gente do que se tratou exatamente essa colocação do ministro e que, pelo que vimos, foi bastante clara, na verdade? O ministro ele consegue pontuar o seu ponto de vista em razão
em relação a esse compartilhamento, seja no âmbito das UIFs, das Unidades de Inteligência Financeira, e também da Receita Federal, e a confusão que se causou foi em relação ao resultado que o ministro deu a esse recurso extraordinário. Por quê? O ministro dava provimento ao recurso, ou seja, aceitava os argumentos do Ministério Público, que buscava derrubar a decisão do TRF para manter a sentença de primeiro grau, que utilizou como prova uma declaração do imposto de renda para condenar os recorridos aqui no caso, e o ministro Dias Toffoli, no seu voto, disse que declaração do imposto de renda e extratos bancários não poderiam ser fornecidos pela Receita Federal sem autorização judicial. Então, haveria, a princípio, um paradoxo na decisão do ministro, mas isso ficou bastante claro quando questionado pelos ministros no próprio plenário da quarta-feira, quando ele disse, não, devolve-se a matéria ao TRF para que um novo acórdão seja prolatado, mas agora, de acordo com o ministro Dias Toffoli, com essas balizas e limites que foram traçados por ele para essas informações compartilhadas. E o que disse o ministro Dias Toffoli em relação a essas informações compartilhadas? Bom, aquelas informações obtidas junto ao COAF, hoje o IFES, elas só podem ser compartilhadas por meio eletrônico, não pode ser feito por e-mail ou algum outro meio eletrônico que não pode ser monitorado ou rastreado, vamos dizer assim, para garantir a segurança da informação e os dados sigilosos. Que os relatórios da inteligência financeira que vão ser encaminhados ao Ministério Público é uma via de uma mão só. O Ministério Público não solicita informações ou pede alguma investigação, não. Eles são fornecidos de uma forma, são encaminhados e não são produzidos por encomenda. Então, uma vez recebidas essas informações, tudo por meio eletrônico, garantida uma certificação para garantir essa segurança, ou seja, tudo com registro de acesso para garantir essa segurança da informação. No âmbito da Receita Federal, o ministro disse ainda, as informações que são obtidas pela Receita Federal, elas podem ser encaminhadas ao Ministério Público ou à autoridade policial quando houver, por exemplo, suspeita de crimes contra a ordem tributária, crimes contra a Previdência Social, contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro. E quando encaminhadas essas informações, o Ministério Público estaria obrigado a promover ou abrir um processo de investigação criminal, tudo feito com a supervisão de uma autoridade judicial competente, de um juiz, para evitar qualquer tipo de abuso em relação à utilização dessas informações. Mas para o ministro Dias Toffoli, dentro dessas informações repassadas pela Receita Federal, não poderia haver o repasse sem ordem judicial de extratos bancários e nem declaração do imposto de renda. E aí veio a confusão. Como dar provimento ao recurso do Ministério Público, que buscava justamente manter a condenação que teve como prova fundamental uma declaração do imposto de renda. Aí o ministro disse, não, é provimento para que um novo acórdão seja proferido pelo TRF da terceira região, dentro dos limites e balizas que ele estabeleceu no seu longo voto, que, como a gente disse, começou na quarta pela manhã e foi até a quarta-feira à tarde. Não houve dúvidas em relação a esses limites que ele acabou colocando do compartilhamento dessas informações, seja das UIFs ou seja da Receita Federal. Pois é, Karina, na sessão plenária da quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o compartilhamento de dados financeiros sem a autorização judicial. Naquela sessão, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o primeiro voto dos demais ministros presentes à sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Só que antes do voto do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, apresentou exatamente as teses de repercussão geral referentes ao caso, que estabelecem exatamente essas balizas às quais a Karina acabou de se referir. Vamos ver, portanto, a sessão plenária da quinta-feira. No começo da sessão, o ministro Dias Toffoli esclareceu o alcance do voto dele sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários. Reconheceu primeiro que a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, pode repassar as informações, mas deixou claro que os documentos não são provas no processo criminal. Não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes
para a instauração dos procedimentos cabíveis. A Receita Federal também pode compartilhar informações gerais em casos de indícios de crimes. E o Ministério Público deve abrir procedimento investigativo e avisar o juízo competente. Por outro lado, a íntegra de declaração de imposto de renda e extratos bancários não podem ser disponibilizados sem decisão judicial. Uma coisa é a representação fiscal para fins penais, que pode descrever todas as informações necessárias e relacionadas com o fato suspeito ou configurador em tese do delito. Por exemplo, menção discriminada dos valores creditados na conta corrente do sujeito passivo em determinadas datas. Outra coisa é encaminhar a documentação. Segundo a Votar, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Constituição garante a inviolabilidade dos dados e da intimidade, mas que esse direito não é absoluto. Por isso, após finalizado o processo administrativo e verificada a suspeita de crime, todos os documentos, inclusive extratos bancários e declarações de imposto de renda, podem ser enviados para o MP e a polícia. Não permitir que a íntegra do procedimento fiscalizatório, com todos os dados fiscais e bancários que constitucionalmente a Receita pode juntar no procedimento, o procedimento administrativo tributário. De todos os dados que foram juntados e só a partir deles se constatou a materialidade e indícios de autoria. De todos os dados dos quais depende o Ministério Público para atuar. Está de mãos amarradas. Para atuar, precisa disso. Me parece, aqui, ir contra, exatamente, todo o mecanismo legal de relativização disso. Em relação aos relatórios do antigo COAF, o ministro Alexandre também considerou que as informações podem ser compartilhadas. Ressaltou que o sigilo deve ser garantido. A diferença do relator é que, para ele, se os dados demonstrarem crimes, podem ser usados como prova. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. Já sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele considerou nula e restabeleceu a condenação do casal por considerar as provas apresentadas na ação válidas. Karina, portanto, só o voto do relator, o voto do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento continua. E a certeza de que o compartilhamento de informações, até agora, os dois ministros entendem como constitucional, mas com esses limites estabelecidos pelo ministro Dias Toffoli, que não foram estabelecidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o julgamento já está marcado para a sua retomada na próxima semana, quarta-feira, direto do plenário. A gente acompanha tudo por aqui. Vamos acompanhar. E quem visitar o Supremo Tribunal Federal nos próximos dias poderá conferir um pouco da história de um dos integrantes ilustres da Corte. Uma exposição conta parte da vida e carreira do ex-ministro Jaci Falcão. O ex-ministro foi homenageado nesta quinta-feira em sessão solene que marcou a retomada das comemorações dos centenários de nascimento dos integrantes do Supremo. No plenário do Supremo, advogados, ministros, políticos, familiares do ministro de Jaci Falcão. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, falou da importância de se resgatar a memória dos que já passaram pelo tribunal. A celebração de hoje marca o compromisso do tribunal com o resgate da memória de todos os ministros que já tiveram assento nesta casa, inclusive daqueles que, por razões diversas, não receberam ainda as justas homenagens deste tribunal por ocasião de seus centenários. O vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ocupa hoje a cadeira do homenageado. O magistrado Jaci Falcão era portador das maiores virtudes, a saber, formação moral imbatível, independência, cultura e devoção aos deveres do cargo. No saguão do Supremo, fotos do ministro que nasceu em Monteiro, na Paraíba, em agosto de 1919. Ele chegou à presidência em todos os tribunais por que passou. Foi ministro do Supremo por 22 anos. Presidiu a Corte de 1975 a 1977. De Jaci Falcão morreu em 2012 aos 92 anos.
A exposição conta a vida pessoal e profissional do ministro. Ele foi relator de processos de extradição que estão nesta mesa. E logo aqui, uma das togas usadas durante a carreira de Jaci Falcão. Ela pertence ao acervo da família. O filho do ministro, Francisco Falcão, também é um magistrado. É ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ao lado do ministro Dias Toffoli, do presidente da República, Hamilton Mourão, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele agradeceu a homenagem. É fácil conferir a alegria e a emoção que neste momento me invade. Meu pai foi e sempre será nesta vida a estrela guia de minha escolha. Seguindo os seus passos na profissão, tenho me empenhado para não desmerecer o exemplo eloquente de republicanismo que ele nos deixou. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.